Voltando. Já voltamos. Tá voltando, né? Uhum. Ok. Eu não sei que grupo a Di está acompanhando, mas o grupo que a Di está ainda não voltou. Tá. Ah, é o grupo do Ricardo, que está em espera. Ok. Ai. Alguém está chamando ele? A Di já chamou, mas acho que eles devem estar no meio de algum pensamento ali. Olha, eu quero saber se a Ana já está presente aqui, nessa nova sala. Também não. A Ana vai ser essencial agora, minha gente. Vocês sabem que é o momento de ganhar um prêmio, né? Via roletinha. Agora, brincadeiras à parte, a roleta ela é um instrumento que nesse espaço da tela, ela consegue um pouco dissolver a separação que ele promove, porque ela consegue trazer um movimento lúdico para essa necessidade de chamar as pessoas a falar. Então, conhecer esse instrumento aqui pelas formações que a gente tem acompanhado foi muito bom. E a gente tem visto assessores de vários lugares usando. Então, vale a pena, né? Lá no Padlet também tem o link. E além da roleta, tem outros formatos possíveis de brincar com esse sorteio de nomes, de pessoas, de grupos e coisas assim. É muito legal. Olha lá, ó, já usei nas minhas aulas. É isso mesmo, a gente percebe que ela tem um apelo legal e consegue colocar a turma para falar. Além dela ser imparcial, né, Silvio? Porque daí é aleatório, não tem, é sempre o fulano, sempre o ciclano, não. É aleatório que ela vai chamar e vai fazer com que aqueles que às vezes são um pouquinho mais tímidos, mais retraídos, participem também, né? Eu acho que depende do grupo de alunos, né? Tem um professor que é um professor bem jovem, quase que a gente acha que ele é um aluno ainda, e ele coloca no TikTok dele as chamadas que ele faz com os alunos. Então as chamadas são muito divertidas e tem a ver com a linguagem que a turma dele tem, né? A ver com a idade da turma. Então essas estratégias, elas parecem às vezes que não são adequadas, mas a gente está vendo, né? Que elas funcionam e elas têm mobilizado o jeito da turma interagir, quebrar o gelo, etc, etc. Há muito tempo, né? Tendo aula na telinha. Então agora eu acho que com o retorno, vamos ver como é que essas ferramentas complementam, né? Aquilo que fica um pouco em casa, um pouco na escola. Voltamos, viu, Silvio? Ó, o Ricardo chegou. E a Ana? Ana? Será que a Ana conseguiu chegar também? A Ju eu não tô... Ah, a Ju tá ali. A Ana ainda não, tá em espera aqui para mim. Tá. Professora Maria Carmen, Diga. Acredito que poderíamos começar com algum comentário mais geral sobre o tema, aproveitar esse tempinho. Pode e assim ser. que a Ana chegar, ela retoma imediatamente a palavra e vai para a roleta e o trabalho com os grupos. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu espero, né, que vocês tenham observado, né, nas discussões do pequeno grupo, né, o quanto esses conceitos eles estão na nossa legislação, né, esses conceitos do PUF, mas o quanto eles ainda são um desafio nas escolas.
e o quanto faz parte do trabalho de assessor poder levar, e até mesmo esses extratos que a gente fez, né, poder levar para as escolas, discutir com os professores, para que eles também se sintam seguros na hora de justificar aos seus supervisores, aos seus diretores, por que é que eles estão escolhendo trabalhar com o PUF? Por que é que o PUF, né, dá conta, né, de várias dimensões da legislação educacional, e alguns desses conceitos, por exemplo, até estão presentes no último documento educacional que a gente tem, que é a base, muitos deles também estão presentes ali. Então, e isso nos ajuda porque há uma visão, às vezes, muito estreita, né? E agora, na retomada, por exemplo, isso aparece, a gente conversava no nosso grupo, né? De que o que as crianças perderam de conteúdo. Então, vamos fazer as provas para ver que conteúdos eles sabem e que conteúdos eles não sabem. Né? E aí vamos... Será que esse é o melhor movimento de acolhimento que a gente pode fazer com as crianças? Medi-las nos conteúdos que elas sabem? Será que a gente não teria formas, por exemplo, de uma conversa, uma escrita livre, uma brincadeira de debate sobre um tema, para averiguar o que as crianças, assim, além de retomar as memórias delas do período da pandemia, mas, assim, algumas possibilidades que a gente tivesse na escola, de retomar esses processos de aprendizagem de um jeito muito mais suave, muito mais situado, muito mais conversado do que isso. Quer dizer, se nós pensarmos em alguns desses conceitos que a gente trabalhou hoje, né, o cuidar e o educar, a questão de uma educação integral, né, não só a integralidade dos conhecimentos, mas a integralidade do ser, né, a gente poderia ter uma base, né, a questão da cidadania, do outro grupo, né, nós poderíamos ter uma outra base para pensar essa retomada e esse acolhimento, que não seja apenas a mensuração dos conhecimentos cognitivos das crianças desde os 4 anos, né? É realmente, assim, uma insensibilidade do sistema com relação àqueles que são as pessoas que sofreram, né, e estão sofrendo as experiências, né, da pandemia. Não sei se a Ana já chegou ou não? Eu acredito que não. A Grazi pode nos ajudar? Não, gente, ela está fazendo o fechamento no grupo, eles já estão vindo em mais um minutinho. Tá. Ela pediu um minutinho. Professora, você gostaria que os grupos fossem se apresentando na ordem até que ela chegue? Eu acho que pode ser, Silvio. Acho que sim. 2 minutos de apresentação. Quem sabe faz ao vivo, gente. É isso aí. Às vezes a tecnologia não funciona, a gente volta para os moldes antigos e tá tudo bem. Vai lá, chama o grupo, Silvio, chama o grupo. Então eu vou sortear aqui, hein? Tá. Olha, sorteio, fechando o olho. O grupo 1, cooperação. Foi aleatório. A Gisele ficou como porta-voz do grupo. Acho que 2 minutos, professora. Sim. Só para a gente poder escutar um pouquinho o debate. Gisele, está contigo, então. Eu vou administrar o tempo aqui e te aviso se passar. Tá bom. Obrigada. Muito bem. Então, a nossa pergunta, né, o nosso tema era a cidadania e como que essa cidadania, a partir dos pontos apresentados nas nossas diretrizes, ela pode ser mobilizada nas ações cooperativas movimentadas nos distintos contextos educacionais do e pelo programa A União Faz a Vida. E ali a gente teve boas conversas, né? Cada um trouxe assim a sua participação, mas e eu vou tratar de retratar um pouco do que foi falado. Então, o programa, ele vai articulando, né, os saberes dos alunos. Quando ele articula os saberes que os alunos têm, e o professor vai também envolvendo a comunidade, né, ele traz a comunidade para dentro da sala de aula, ele leva as crianças para fora, para conhecer essa comunidade, né, ele está
apoiado, o professor que acaba apoiado na sua atuação escolar, ele pode pensar assim, mas como que eu posso, né? Sair se eu tenho que cumprir, e a gente vai ficar entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer, né? E como o programa ele traz a metodologia do programa, ele traz essa possibilidade de que o professor recria o tempo todo situações em que as crianças vivenciem todos os valores, né, os princípios que as diretrizes e as bases pedem, né? Então, o professor ele quer atender ao que a legislação, ele se preocupa com isso, né? Ele quer atender o que a legislação traz, e o programa ele traz de uma forma prática, talvez não daquele jeito que está escrito na lei, né? Que a gente até comentou, o Silvio estava falando que tem uma certa dificuldade para ler legislação, porque ela é muito quadradinha, né? E o programa ele traz a outra face disso, que é a própria vivência, né? Como isso acontece na vida. Então, o professor, às vezes, ele tem essa dificuldade de se desprender daquilo que está escrito para ir para a prática, e eu acho que é o grande passo que os assessores acabam que ajudam, né, auxiliam o professor a dar. Então, os projetos que eles são desenvolvidos, eles potencializam a participação, o envolvimento da comunidade, sendo, então, um jeito novo de ver essa comunidade entrar na escola. A legislação diz que a educação é um direito de todos, é o dever do Estado e é o dever da família também. E aí, o programa, ele orienta, né, os princípios que permeiam todas as nossas ações, eles levam para a participação, para a autonomia, para a convivência democrática, os direitos e as responsabilidades que vão sendo tudo construídos dia a dia, né, a partir do projeto. E respeito à diversidade, empreendedorismo, tudo isso é vivido na plenitude, né? Então, o exercício da cidadania, que é preconizado na Constituição Federal, na BNCC, na LDB, ele não é ensinado com palavras, mas sim na vivência através dessas costuras, né? Que o programa vai fazendo ao desenvolver o projeto junto com o professor. Acho Gisele. Que... Opa, combinamos aqui, hein? Então, professora, a Gisele respeitou aqui o nosso tempinho. Obrigada. Eu soube que a Ana está de volta. Quero agradecer a Gisele pela partilha. Ana, você está nos ouvindo? Opa. Já temos até a roleta pronta. Oba! O grupo Cooperação já falou. Então, acho que podemos rodar a roleta para ver qual é o outro grupo que sai. Vamos lá? Esse texto dá uma segurança muito grande. A Ana está com problema de conexão, ela voltou, mas acho que ela ainda está com algum probleminha. Então, posso tentar compartilhar a roleta aí? Pode sim, Dani. A Dani já assumiu a frente da roleta, isso aí. A Dani tinha uma roleta no bolso. Dani, então pode compartilhar. O grupo Cooperação já foi, tá? Roda a roleta. Apareceu para vocês a roleta ou não? Sim. Ela está aqui, só não Sim, girou ainda. vamos rolar. Pode virar. Isso. Então, solidariedade. Quem é o grupo Solidariedade? É o grupo do professor Ricardo. Então, nós fizemos uma discussão bastante interessante e eu convidaria
alguma das colegas ou alguns dos colegas para poder trazer a síntese, né? Que se aproxima bastante já das articulações que esse primeiro grupo nos trouxe. Algum dos colegas gostaria de tomar a frente e comunicar? Luciane, talvez, que trouxe uma aproximação bem interessante. O que você acha, Luciane? Você toma? Falo sim, Ricardo. Legal. Bom, nós ficamos com o currículo, né? Lemos aqui alguns textos que traziam o currículo em alguns documentos norteadores do trabalho aí da prática educativa, e a nossa pergunta trazia de que forma esse currículo, né, enquanto fonte de conhecimento, ele pode ser articulado com o cotidiano, né, da vida das crianças e dos adolescentes para a composição de ações cooperativas significativas. Nós conversamos bastante e compreendemos que a metodologia, a pedagogia de projetos, ela nos ajuda muito a articular, então, o currículo com a vida cotidiana das crianças. E pensando ali nesse passo a passo da metodologia, nós encontramos muitas dos apontamentos trazidos pelos documentos norteadores. Não é isso, Ricardo? Não foi isso que nós conversamos lá? Uhum. E aí também foi apontado muito do que a Gisele já trouxe no primeiro grupo, né? Sobre viver realmente na prática aquilo que os textos pedem para ser vivido. Então, até teve um exemplo ali. Será que é necessário fazer uma aula sobre ética, né? Uma aula expositiva sobre ética? Isso foi colocado lá. Né? Nem sempre o adolescente vai realmente conectar com a vida dele uma aula expositiva sobre ética. Mais interessante seria se ele vivesse a ética no seu dia a dia, né? Tanto na escola quanto ali nos grupos, que foi tão falado também hoje pela manhã. Acredito que foi isso, não sei se deu tempo aí, Silvio, é você que está organizando. Se o professor Ricardo quiser complementar, ou mais alguém do grupo, por favor, sintam-se aí à vontade, se a gente ainda tiver um tempinho. Eu acho que a gente pode abrir o espaço para outro grupo, né, Silvio? Porque as coisas vão se complementando. Obrigado, viu, Luciane? Olha, foi precisa, nos deu aí 2 segundos. Daniela, pode girar a roleta, então, para a gente ouvir mais um grupo? Então, vamos girar a roleta. Diálogo. Então vamos lá, grupo diálogo, microfone aberto para a sua ou seu representante. Olá, pessoal. Eu vou representar aqui o nosso grupo diálogo. Realmente, o nosso grupo, esse nome diálogo faz jus ao nosso grupo. Nós tivemos vários diálogos muito interessantes aqui sobre a interdisciplinaridade, né? Então, nós refletimos isso a partir da implantação da BNCC e outros exemplos. Então, vou colocar um pouquinho aqui daquilo que foi a discussão do grupo. Então, nós pegamos aí o gancho da Neila, que falou um pouco de quando surgiu, né, esse termo, a interdisciplinaridade, que foi lá na década de 70. Jean Piaget trouxe esse termo, né, para falar também da transdisciplinaridade, e nós vemos que, até hoje, ela ainda não é bem entendida, né, a inter, a trans. Então, eu peguei aqui uma frase de Moline, que ele diz que aprendemos a analisar, a separar, mas não aprendemos a fazer com que as coisas se comuniquem. E no exemplo que a Neila deu, ela deu o exemplo de uma célula, né, que ela pegou lá dos estudos de Morin, que o todo está nas partes e a parte está no todo. E pegando o gancho aí dela, nós temos, né, o documento norteador, que é a BNCC, que traz, assim, uma amplitude muito grande de conteúdos e objetivos. E como nós participamos, né,
da implantação da BNCC, eu coloquei para o pequeno grupo que isso foi uma dificuldade e ainda está sendo uma dificuldade para professores que não conseguem fazer a interdisciplina, né? Não conseguem trabalhar com pedagogia de projetos, porque com a pedagogia de projetos tem essa possibilidade, né? De todo esse movimento de trabalho interdisciplinar, de construir relações a partir de um mesmo tema. Então, assim, fica mais fácil aprofundar, né, esses conteúdos, esses objetivos. Eu quero colocar aqui também uma fala bem importante no nosso grupo, que foi a do Manuel, que ele falou que a partir do trabalho interdisciplinar, a gente tem a possibilidade também de ouvir a fala do outro, e a partir da fala do outro, né, a partir dessa fala do outro, não da nossa fala. Então, eu vou falar enquanto aluna que eu fui, né? Então, a gente sempre aprendeu a ouvir a fala do outro, mas a gente nunca reflete sobre a gente mesmo, né? Como que essa fala do outro não é a minha, e eu não concordo, né? Muitas vezes a gente quer que a fala do outro seja nossa. Então, a gente entra numa relação aí que não é só de é de transdisciplinaridade, né? E o Programa União Faz a Vida faz essa relação quando a gente trabalha com a proposta de projeto. Tem tempo ainda? Ó, a gente passou um pouquinho dos nossos 2 minutos. Tá tudo bem para você? Não, eu não sei se eu consegui chegar no objetivo, mas o grupo aí, se quiser complementar, tinha mais coisa para falar. Olha, eu estou vendo muitos aplausos subindo aqui, então eu acho que está tudo bem. Então, E a gente vai, se vocês estiverem percebendo, as falas estão se complementando. sim. Então, eu acho que isso vai nos ajudar bastante nesse trabalho em grupo. Então, eu queria pedir para a Daniela girar mais uma vez a roleta. Vamos lá. Tô gostando desse negócio aqui, dessa roleta. Pena que não dá um dinheirinho, né? Não, prêmio, essa né? não. Cidadania, é com vocês. Microfone aberto para o grupo Cidadania. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Sim. Bom, o nosso tema, o nosso texto, era o cuidar e o educar, tá? Na leitura do documento, né, quando a gente vê daquela organização mais macro para micro, né, a gente destacou, né, no nosso grupo, um alinhamento muito grande entre as partes, né? Uma convergência no sentido de definições e de objetivos muito parecidas, né? Que eu gostaria de destacar algumas aqui no texto, tá? Quando a gente vê, por exemplo, nas diretrizes, quando a gente, né, pensa nessa ideia do acolhimento, né, ele coloca o seguinte: trata-se de considerar o cuidado no sentido profundo do que seja o acolhimento de todos. Ele ainda fala: educar exige cuidado, cuidar exige educar. Né? Então, assim, a gente vai... Em todos os textos existe um alinhamento muito grande. Porém, o que a gente vê, na verdade, esses documentos não são necessariamente novos, né? A gente vê, primeiro, que os pontos em comum, né, as pontes com a metodologia de projetos, elas saltam aos olhos, né? A gente vai lendo, assim como nos textos anteriores que a gente viu. Lembrando também o texto do Kilpatrick, quando ele fala dessa mudança de chave de um papel também de um outro papel da escola, não só de trazer conhecimentos de terceiros, né? A gente vê também isso na BNCC, quando a gente fala sobre o posicionamento ético na competência 7, tá? Em relação ao cuidado a si mesmo, aos outros e ao planeta. E uma coisa curiosa que a gente levantou também é que, apesar da gente ver que esses documentos não são novos, e a gente vê todos eles empenhados, né, e bebendo de uma pedagogia humanista, de uma ideia, né, lá que a gente viu da escola novista, como a gente vê um descompasso muito grande entre o que aconteceu em todo esse tempo, né, onde uma educação foi voltada para um sistema organizado completamente diferente, pensando na produção, pensando, né, numa organização completamente diferente do que a gente, né, conversou aqui hoje. Talvez uma outra palavrinha que a gente
vive trazendo para cá, que é o contexto social, nesse caso, né, ele também influencia o que deve ter acontecido, né, uma ditadura militar, né, o capitalismo, o sistema de produção. Então, fica essa incoerência do que, novamente, esses documentos não são novos, né, o que a gente vê aqui que é uma coisa tão bonita e, de repente, a gente não conseguiu estabelecer ou dar sequência para tudo que a gente vê nos documentos, né? A prática acontece de uma forma um pouco diferente. Acho que era isso. Não sei se a professora quer complementar alguma coisa. Não, acho que está ótimo. Então, muito obrigado, Henrique. Foi rápido. Foi rápido? Eu tenho tempo? Posso fazer um comentário? Não, acabou o seu tempo. E nós temos um último grupo, então, para compartilhar, que é o respeito à diversidade? Isso. Então, vamos lá, tá com vocês. Então, o nosso tema foi educação integral, né? E nós falamos sobre a importância dessas mudanças na escola, o aluno como um todo, né? Não só com o cognitivo, mas também com a afetividade, sobre as habilidades socioemocionais, e não somente o tempo integral, né? E aí também teve uma fala bem legal da Rosane, que ela falou sobre essa melhoria, né, a expectativa dessa melhora de vida, né, dessa saúde do professor nesse tempo de jornada integral, né, que isso amplia vínculo, né, e melhora essa saúde emocional do professor também. A nossa pergunta mobilizadora, ela era a seguinte: por meio de quais processos o programa União Faz a Vida se movimenta, produzindo experiências de aprendizagem que se fundamentam enquanto práticas integrais em educação? E nós chegamos assim à conclusão de que o programa ele promove, por meio da pedagogia de projetos, né, o protagonismo do professor e do aluno, valoriza, né, os agentes da aprendizagem, encorajando parceiros também, o respeito dos sujeitos envolvidos, os conceitos e a forma de se relacionar. Eu acredito que foi isso. Se eu esqueci alguma coisa que eu fui anotando e a minha conexão não está muito legal, aí a Pro Jussara pode, ou alguém do grupo pode complementar. Gilmar, eu acho que foi muito bem, hein? Acredito que representou um bom resumo do texto e trouxe falas do debate. Gostaria de passar para a professora Maria Carmen. Costuras, observações. Professora, está contigo. Tá. Não, eu gostaria, assim, que a gente pensasse, né, nas contribuições de todos os grupos, né, nessas palavras-chave, nesses conceitos que estão na legislação e que também estão presentes no PUF, em maior ou menor intensidade, né, e o quanto eles são a base da formação humana, né? E pensando no que a gente tem, assim, depois dessa experiência de pandemia, no grupo ontem a gente falava muito das incertezas, e eu acho que, assim, não é à toa que a gente trouxe o Mohan para essa conversa hoje cedo, né? Mas, assim, nós vivemos num mundo onde a gente tinha, até pouco tempo atrás, tudo muito centrado em certezas, né? A escola tem que ser assim, mesmo a base, por exemplo, é um documento de certezas, porque diz, nesse ano aprende isso, no outro ano aprende aquilo, tarará. Tudo vai dar certo e tudo tem um modelo fechado e pronto. E a gente se deparou nessa pandemia com uma situação de incerteza tão grande, né? Onde foram outras palavras, né? Isso até eu já falei um pouco, quer dizer, foram necessárias. Outros conceitos foram necessários. E é exatamente, vamos dizer assim, pensando nessa incerteza, que a gente vê que a formação humana ela tem que ser muito mais aberta do que ela tem sido nos últimos tempos na escola. Mas se a gente também teve uma outra experiência nesse momento, o quanto as crianças e os jovens nos disseram que a escola é importante na vida deles, que eles precisam de escola,
que eles precisam de colegas, que eles precisam. Então, eu acho assim que a gente tem nesse momento um período que possibilita reflexões sobre a escola, sobre o ensino, sobre a educação e sobre pensar assim, como é que é uma escola para incerteza, não uma escola para certeza, não uma escola que está completamente planejada para aplicação no futuro, porque a gente não sabe muito bem esse futuro. Agora, a gente tem algumas pistas do que para nós termos um futuro, o que nós precisamos. Né? O que é que nós precisamos como educação para que, como planeta, a gente sobreviva, para que a gente realmente possa construir um futuro. Então, acho que, assim, nosso grande desafio como professores, né, como pessoas que trabalham com educação é esse, né? É a partir desses grandes conceitos que já nos sustentavam, atualizá-los, pensando nesse contexto que vivemos e o que nos espera o futuro, para, junto com esses jovens, ajudá-los a construir um futuro, né? Porque eles precisam desse apoio dos adultos, né? Para sustentar esse apoio que vem pela educação, que vem pela formação, para poder reconstruir o futuro, né? Reconstruir o futuro nas suas próprias palavras, não mais nas nossas, talvez, mas com as palavras que eles trazem, com a experiência que eles trouxeram, né? Que futuro eles querem construir também, né? Que presente, né? Vivido na escola, e que futuro eles querem construir para o planeta. Eu vou encerrar, porque a gente hoje está com um tempo um pouquinho mais reduzido, e agora eu passo a palavra, passo para o Silvio. Sim. Muito obrigado, professora. E eu gostaria de encaminhar aqui para os nossos procedimentos de aterrissagem. Temos, então, a articulação fundamental agora entre a nossa pergunta mobilizadora do início do encontro e a colheita que nós faremos de palavras-chave pelo Mentimeter. E gostaria de chamar a Ana para pilotar esse movimento com a gente. Ana, está contigo. Obrigada, Silvio. Vamos lá, então, né? Fechando o nosso encontro de hoje, né? A partir de tantos percursos que nós desenvolvemos, né? Retomar essa pergunta que nos mobilizou, que nos movimentou, né? Durante todo o nosso encontro de hoje. Quais as aproximações possíveis de serem feitas entre os objetivos e práticas pedagógicas do programa União Faz a Vida e as diretrizes legais da educação brasileira? Então, a gente vai finalizando, aterrissando, como o Silvio traz, a partir das palavras que marcaram vocês, né? A partir desta pergunta, das vivências no grande grupo, nos pequenos grupos, nas falas, nas conexões que nós fomos desenvolvendo. O link do Mentimeter está no chat, vocês é só acessar e trazer. Então, as aproximações possíveis entre os objetivos e as práticas do programa e as diretrizes, então, aqui baseadas, então, na interdisciplinaridade, educação integral, na ética das diferenças, no respeito, no cuidar, na cooperação, na pedagogia de projetos, na interdisciplinaridade, no respeito, no cotidiano, na legislação, na democracia, na experiência, na vivência, na empatia, na responsabilidade, no afeto, na cidadania, no cotidiano, novamente, na cidadania, no trabalho grupal, na educação integral, nas práticas, no pertencimento, na sensibilidade ao redor, no acolhimento. Aqui as palavras mais comuns, né? Cotidiano, respeito, interdisciplinaridade, cooperação, pedagogia de projetos, cidadania, articulação, trabalho grupal, globalidade. Muitas palavras, Silvio, por aqui. Acho que marcam, registram muitas dessas conexões, né? Como que o programa se conecta, né? Com as diretrizes, a partir de que pontos, né?
E aí, os nossos princípios de cooperação e de cidadania, o eixo da educação integral, da interdisciplinaridade, do respeito né, e dos nossos pressupostos da pedagogia de projetos, muito vivos aqui na nossa nuvem, né, nas nossas vozes e nas nossas marcas do encontro de hoje, e que também refletem os encontros que já vivemos nessa trilha. Bacana, pessoal. Muito obrigada pelos registros de vocês aqui. Ok, Ana, muito obrigado. Nós temos 2 recomendações finais. Uma delas, pessoal, é que amanhã o sentido que nós vamos ativar é o paladar. Então, o convite é para que a gente possa fazer um café pedagógico virtual. Quem quiser trazer uma bebida, uma comida para compartilhar. Ai, Silvio, eu não vou ter tempo. Pode ser só aquela bolacha pedagógica? Por favor. Então, amanhã, no início, nós teremos um momento de microfones abertos para a gente poder retomar aquela falação de que muitos de nós estamos com muita saudade. Então, café da manhã juntos. Ai, Silvio, mas eu acordo às 4 da manhã. Então, traz um belisquinho, só para a gente poder partilhar os nossos sabores também, já que tantos saberes estão sendo partilhados nesses dias. E a próxima recomendação será do professor Ricardo, que na sequência já vai encaminhar para o encerramento. Ricardo, está contigo. Pessoal, eu só queria fazer uma recomendação. Amanhã nós vamos tratar um pouco de apresentar para vocês algumas práticas, né, do programa, por meio da assistência de alguns pequenos vídeos sobre educação infantil, ensino fundamental 1, e nós não vamos, então, indicar para vocês leitura de textos para amanhã, mas eu recomendaria algo que o Silvio já havia chamado a atenção ontem, que vocês possam assistir por meio do Padlet, né, ter acesso a uma indicação de um vídeo que se chama Revolução da Escola. Esse vídeo ele traz imagens de vários daqueles educadores sobre os quais nós comentamos, mostrando eles em ação com as crianças, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo. Então, é um vídeo muito elucidativo, eu acho que ele sintetiza de um modo bastante bacana tudo isso que a gente vem conversando. Então, não vai ter texto, mas eu convido, assim, com bastante força, que vocês possam dar uma olhada nesse vídeo, vocês vão gostar, tá bom? E agora eu encaminho, então, para a Diana, para que ela, junto depois com a Aline, possa fazer o encerramento do dia de hoje. Obrigado, Silvio. Obrigada, Silvio. Obrigada, Ricardo, Maria Carmen, Jussara, Ana. Queria agradecer a todos vocês aí pela entrega dessa manhã. Acho que nós tivemos um início de manhã com muita construção de conhecimento, aí com esse time que compartilhou muito com a gente. Eu super agradeço. Acho que foi muito, muito gostoso, foi leve esse bate-papo aí entre os formadores. E depois o trabalho em grupo também. A gente teve uma participação bem bacana nos grupos, isso ressalta que o time também está se empenhando, está lendo, está fazendo o tema de casa, e isso é muito importante. Eu permaneço com o mesmo desafio que eu lancei esses dias atrás. O Padlet é uma ferramenta que a gente não pode considerar como um bichinho, a gente tem que encarar o medo e manusear esse bichinho. Tá? Então, vamos acertar, vamos errar, mas vamos mexer, porque só mexendo a gente aprende. Então, além do vídeo para amanhã, já que o Ricardo disse que não tem leitura, se tu tem o vídeo, o meu convite fica, então, vamos colocar o coraçãozinho, vamos fazer um comentário, vamos contribuir lá naquelas colunas. A gente quer ver a participação de todos vocês, até porque é uma ferramenta que a gente vai utilizar muito nas formações do União Faz a Vida. Então, quanto mais vocês mexerem agora nessa etapa inicial, fica melhor para todos nós. Vamos aprendendo juntos, e vocês sabem, podem contar com a gente. Qualquer coisa, chamem no WhatsApp, peçam socorro, mas não deixem de mexer, tá bem, pessoal? A gente agradece a manhã de hoje. Eu passo para a Aline, então, para fazer o encerramento final. Gente, meu tchau também vai ser bem rapidinho, que eu tô com uma gata aqui, que tá, uma coelha, na verdade, que tá meio estressada, e tá na hora, né? Tá na hora do almoço dela também, assim como o nosso.
Queria muito agradecer, né, todas as contribuições. Hoje a gente entrou também numa seara bastante importante, né? E foi muito bom ver vocês refletindo, construindo, né? Depois trazendo para o grande grupo. Isso tem nos enriquecido muito, né? A formação, e a gente fica muito, muito feliz, né? E tranquilos de saber que nós estamos com um time tão responsável, engajado, como vocês têm mostrado aqui, né? E que a gente possa descansar para que amanhã a gente chegue para o nosso último encontro, para o nosso café, né? Adorei a ideia, também muito animadas aí, sabendo que a gente, então, ainda terá uma jornada, né? Teremos os nossos encontros, o desafio de nos mantermos, né? Conectados, com as agendas e com o compromisso de estarmos sempre nesses encontros que vão somar muito também para a nossa construção aí dessa trilha formativa. Então, desejo a vocês um ótimo restinho de dia, um bom descanso à noite, né, que vocês possam descansar o corpo e a mente, para que amanhã nós estejamos totalmente renovados aqui para mais um encontro, tá bom? Tchau, tchau para todos vocês. We're glad to have you here. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, pessoal.